Natal, quando a tradição fere. O Natal nem sempre é união. Para muitas mulheres, ele se torna um espaço de dor. Este vídeo questiona tradições que ferem e convida a escolher limites, saúde mental e amor próprio. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe. Refloresça ao escolher limites, saúde mental e amor próprio, mesmo quando a tradição fere. Ah, o Natal. Sabe aquela época do ano que a gente imagina que vai ser só união, só amor? Mas a verdade é que para muita gente, por trás de todas as luzes e decorações, existe uma realidade bem mais complexa, sabe? E até estressante. Vamos tentar entender um pouco melhor o porquê disso? E aqui a gente já se depara com o que podemos chamar de paradoxo de Natal. Pensa só, de um lado tem a tradição, essa ideia bonita de união, amor, pertencimento. Do outro, tem esse peso invisível, sabe? A obrigação de ir, a pressão para manter as aparências e um esgotamento emocional que, vamos combinar, muita gente sente, mas quase ninguém admite. É que com a maturidade emocional, a gente aprende uma lição muito importante. Nem toda reunião é um verdadeiro encontro. Às vezes, estar todo mundo junto no mesmo espaço não significa conexão de verdade. É só cumprir tabela. Isso nos leva a um outro ponto que é fundamental. Nem toda tradição é saudável. Muitas vezes, a gente repete rituais de família ano após ano, sem nem parar para pensar se aquilo ainda faz bem ou se algum dia já fez. Uma tradição, por mais antiga que seja, não pode ser desculpa para sofrimento. E aqui está o princípio que deveria guiar tudo. Pertencer não pode custar a nossa própria saúde. A vontade de fazer parte é super-humana, claro, mas nunca, nunca ao preço do bem-estar. Esse é um preço que simplesmente não dá para pagar. E que ambientes são esses que cobram tão caro? É o que o material que a gente analisou chama de teatro das aparências. Sabe como é? São aquelas famílias que se encontram mais para comparar a vida um do outro do que para amar de verdade. Ambientes onde o ressentimento fala mais alto que o afeto. Relações que são pura competição. Aquele silêncio hostil que diz mais que 1000 palavras. E, claro, o clássico desrespeito disfarçado de é só uma brincadeirinha. Então, qual é a saída? Como é que a gente escapa desse ciclo de obrigações que acaba adoecendo a aula? A resposta, na verdade, está numa mudança de perspectiva, um verdadeiro despertar de consciência. E olha, a psicanálise nos dá uma pista valiosa sobre isso. Não dá para mudar alguém que não quer mudar. Ponto. Mas é totalmente possível adoecer, e muito, tentando fazer isso. Então, o primeiríssimo passo para sair dessa é abandonar essa missão de querer mudar o outro. E a partir dessa consciência, surge um conceito muito poderoso, o da mulher reflorescente. E quem é ela? Bom, é aquela mulher que simplesmente para de cometer violência emocional contra si mesma, em nome de uma tentativa de entender demais o outro. É quem finalmente entende que compreender os motivos de alguém não te obriga a aceitar o desrespeito. Mas é muito importante deixar uma coisa clara aqui. Essa maturidade não é sobre endurecer o coração, tá? Não é sobre se tornar uma pessoa fria. Pelo contrário, é sobre proteger a própria paz. É sobre criar um lugar seguro dentro de si, onde o caos de fora não pode mais entrar e bagunçar tudo. Empatia, gente, não é um cheque em branco. Ser uma pessoa empática significa conseguir entender os sentimentos do outro. Agora, isso não quer dizer de jeito nenhum que se deve aceitar desrespeito ou abuso. Existe um limite e ele precisa ser muito claro. Tá, mas como colocar isso em prática? A ideia é começar a soltar alguns fardos. E soltar, veja bem, não é egoísmo, é questão de saúde mental. Primeiro, solta a responsabilidade de fazer todo mundo feliz. Segundo, solta essa necessidade de querer ajudar quem não quer ajuda. Terceiro, solta a ideia distorcida que os outros têm sobre você. Quarto, solta esse projeto impossível e doentio de querer agradar a todos. E por último, mas talvez o mais importante, solta a necessidade de convencer quem já decidiu que não vai te entender. E é incrível porque, ao soltar esses pesos todos, a mulher reflorescida aprende uma coisa muito, muito preciosa, que muda completamente o jeito dela se relacionar com o mundo e, claro, consigo mesma. E essa sabedoria é o que a gente pode chamar de a arte da presença. A regra é bem simples, mas é transformadora. É sobre ser presença onde existe troca, onde existe reciprocidade, onde a sua energia é valorizada.
E tão importante quanto é aprender a ser ausência, onde a sua presença, sinceramente, não faz a menor diferença, ou só serve para ser sugada. E com isso, a gente chega na conclusão dessa nossa análise. Neste Natal, talvez o maior presente, o mais valioso de todos, não seja algo que se compra ou que se coloca debaixo da árvore. É uma única coisa. A coragem de se respeitar, de escolher a própria paz em vez da aparência, de escolher a sua verdade em vez da culpa, de escolher um silêncio que restaura em vez de uma dor que se repete todo ano. Porque a verdade, no fim das contas, é que quando uma mulher se escolhe, quando ela finalmente se coloca como a sua própria prioridade, Ela não perde o Natal, ela renasce. E quem sabe, talvez esse seja o verdadeiro espírito da data. Não só uma celebração, mas uma chance de renascimento pessoal. Continue sua jornada de reflorescimento. Escolher limites também é maturidade emocional. Aponte a câmera para o QR Code na tela ou acesse o link na descrição para liberar o cupom de desconto no e-book de autocuidado pela Hotmart. E, se sentir que é o seu tempo, agende sua sessão de terapia e permita-se esse cuidado.